Fala, gente! Mais um ano sem o Sport vencer o Ceará em Fortaleza. Mas dessa vez conquistou um bom resultado, o empate em 0-0 que manteve o Sport no G4. A gente vai falar sobre esse duelo daqui a pouquinho aqui mesmo no canal Rembrandt TV. Antes, só fazer um convite especial para você se inscrever no canal e também deixar o like, compartilhar, ativar o sininho, comentar muito aqui no nosso canal, tá bom? Além dos comentários esportivos, você encontra também os nossos episódios do Rembrandtcast. As melhores histórias estão no Rembrandtcast, é o podcast feito especialmente para você. Vem com a gente! Se você já for inscrito, divulga para a sua galera, para os seus amigos, para as suas amigas, para todo mundo, para chegar junto aqui no Rembrandt TV. Bom, vamos lá, falar desse empate do Sport com o Ceará. Esse jogo fechou a 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aquela história, o Sport há 20 anos não consegue vencer o time do Ceará lá em Fortaleza. Não venceu mais uma vez, mas esse empate em 0-0 foi bom para o Sport. Tivemos uma grande atuação dos goleiros, especialmente do Kaique França, né? Lembrando os grandes momentos de Magrão, Kaique França fez pelo menos 2 defesas espetaculares. No comecinho do segundo tempo, Saulo Mineiro quase abriu o placar, teve 2 oportunidades e Kaique França foi bem demais. Richard, do outro lado, também fez algumas boas defesas pelo lado do Ceará. O Sport estava bem desfalcado, né? Mexidas na defesa, no meio de campo, no ataque. O técnico Mariano Sosso até surpreendeu Wagner Mancini, o técnico do Ceará, escalando 3 zagueiros de saída, com o Chico, com o Luciano Castan e com o Alisson Cassiano, dando um pouquinho mais de liberdade para os laterais, para o Rosales e para o Riquelme, e isso confundiu um pouquinho o jogo do Ceará. Eles não esperavam que o Sport viesse assim, com 3 zagueiros, com um sistema diferente, e acabou sendo benéfico aí para o jogo do Sport, para o desenvolvimento do Sport na partida. O Sport começou melhor, depois o Ceará conseguiu ter o controle do jogo, mas assustou muito pouco. Chegou com perigo poucas vezes contra o gol do goleiro Kaique França. No segundo tempo, logo naquele começo, aquela pressão, né? O Ceará vinha de 2 derrotas, tinha aquela necessidade de vencer jogando em casa, foi para cima, deu aquele calor, aquela pressão no Sport, mas aconteceram aqueles lances que eu destaquei há pouco, as defesas espetaculares do Kaique França nos lances, especialmente nos 2 lances do Saulo Mineiro. 0-0 que foi bom para o Sport, que se manteve no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A classificação, o Sport aparece aí na 4ª posição, 19 pontos e 10 jogos em relação, é sempre importante falar sobre isso, né? Em relação a todo mundo que está ali em torno do Sport, quem está na frente, quem está um pouquinho atrás também, está todo mundo com um jogo a mais que o Sport. É aquela partida ainda, aquela partida contra o CRB que tinha sido adiada, que foi adiada pela CBF por causa da Copa do Nordeste. Então o Sport ainda tem essa vantagem. Pode, ao final, quando tiver com o mesmo número de jogos que os concorrentes, pode fechar a rodada na frente, lá na 1ª ou 2ª posição, claro, em caso de uma vitória. O jogo é fora, o jogo é lá em Maceió, lá contra o CRB no Rei Pelé, mas a CBF ainda não destacou uma data para esta partida entre o Sport e o CRB, no caso, mando de campo do CRB e Sport. Mas foi um bom jogo, um bom resultado, o Sport segurou, o Lucas Lima foi importante também ali para tentar prender a bola, para tentar articular as jogadas ofensivas do Sport. O Sport não teve uma boa pressão ofensiva, mas o time foi bem. Dá para dizer que foi um resultado bem legal, bem interessante, por causa de todas essas circunstâncias, né? Por todos esses motivos que nós relatamos aqui, os desfalques, inclusive o Rafael Thierry, né? Que deve ficar aí até 2 meses entregue ao departamento médico. Um outro problema que apareceu para a próxima partida é a suspensão do Luciano Castan. Ele recebeu o cartão amarelo, foi o 3º cartão amarelo e vai desfalcar a equipe. Então o Sport vai ter uma defesa reserva na próxima partida. Partida que já está marcada para segunda-feira à noite contra o Novo Horizontino, o time do técnico Eduardo Batista, do ex-técnico do Sport, né? E também ex-preparador físico Eduardo Batista. E até lá pode ser
que o Mariano Souza ganhe algumas opções. Já teve nesse jogo contra o Ceará o retorno de Felipe ali para a entrada da grande área. Teve mais uma vez o Fábio Matheus como titular. O Pedro Martins entrou também no segundo tempo no lugar do Titi Ortiz. Então, o Sport pode ter aí de volta, de repente, o Barleta, o Christian Barleta, Romarinho, jogadores que fortaleceriam aí esse ataque do Sport. O Sport está precisando desse reforço. Além de 2 jogadores que não atuaram contra o Ceará porque estavam suspensos. O Fabrício Domingues, titularíssimo, né, no meio de campo do Sport, e Zé Roberto, que pode reaparecer como titular, como foi contra o Mirassol, e o Gustavo Coutinho entrou só no segundo tempo. O Gustavo Coutinho acabou sendo titular hoje porque o Zé Roberto não estava à disposição. É um Sport que pode ter mais força para a próxima partida. E joga em casa, joga na Arena de Pernambuco e certamente esperando e contando muito com o apoio da galera. É dia de São João, né? Dia 24, mas aí muita gente já voltou do feriadão, o São João, a véspera do domingo para a segunda, a véspera para o dia. Tem muita gente que curte mais ali a véspera para o dia. À noite do dia já tem mais gente em casa e de repente pode ser aí a grande opção para quem está curtindo o forró, para quem está curtindo a festa junina, aproveitar esse espaço e curtir o jogo do Sport na segunda-feira à noite, lá na Arena de Pernambuco, o jogo entre Sport e Novo Horizontino. Muito legal, muito importante, né? Nesse finzinho aqui, eu quero só dar um toque sobre o Náutico. O Náutico que também joga na segunda-feira, o jogo do Náutico pela Série C contra a Aparecidense, lá em Goiás. O torcedor do Náutico, né, alguns torcedores do Náutico de uniformizada, fizeram um protesto na noite dessa quarta-feira, fecharam uma das principais avenidas da Zona Norte, a Avenida Rosa e Silva, fizeram um protesto bloqueando a Avenida Rosa e Silva na frente da sede do Náutico nos Aflitos. É uma pena, né? Lamentável que isso tenha acontecido. O protesto foi contra o presidente Bruno Becker. Palavras de ordem foram cantadas por esses integrantes de torcida organizada, como se essa paralisação, né, essa intervenção que eles fizeram no trânsito fosse fazer algum sentido, fosse resolver os problemas do Náutico, que está muito mal, está na 14ª posição, mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Uma pena, né? Lamentavelmente, o Náutico vive essa situação, mas o torcedor também tem que entender que não é dessa forma que ele vai resolver ou ajudar a resolver os problemas do Náutico nesta temporada, que não são poucos, né? Passando até pelo depoimento, pela declaração do Betão, que foi contratado como diretor técnico, mas na entrevista coletiva na última terça-feira disse que não tem nada disso, ele não tem nenhuma relação ali direta com o futebol, não depende dele o fato do Náutico ganhar ou perder, porque ele não está ligado diretamente ao departamento de futebol profissional, ele cuida de outros processos, que são processos para alinhar alguns departamentos do Náutico, no caso a base com o profissional, mas ele disse que não é responsável por contratações nem por demissões no Náutico nesse momento. Que a história dele no Náutico, por enquanto, é outra, mas não ficou muito bem esclarecida essa situação do Betão, né? Quando foi contratado, criou-se toda aquela expectativa de que ele pudesse ser o cara do departamento de futebol profissional do Náutico. Pelo que ele disse, não é. Bom, muito obrigado mais uma vez para você que está acompanhando aqui os nossos comentários esportivos, que está curtindo, comentando, compartilhando, ativando o sininho, se inscrevendo no nosso canal e, claro, acompanhando os nossos podcasts. O Rembrandtcast é o podcast das melhores histórias. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que acompanha o nosso trabalho. Aproveite o fim de semana, brinque bastante, aproveite as festas juninas e se você gosta, eu gosto muito das comidas dessa época, água na boca. Vamos para cima, vamos que vamos, até a próxima!